Então, pessoal, vamos lá, vamos ver concordância específica com determinados verbos. Vem comigo aqui, ó. Paramos aqui para falar da concordância com os verbos crer, dar, ler, ver e pôr, e também os derivados. Vamos ver o singular e o plural aqui, ó. Vou pegar primeiro esses verbos, ó, crer, o ler, o ver e os seus derivados, quando eles estão conjugados na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, algo que acontece nesse momento. Ó. Ele crê em Deus, o estudante lê com atenção, a criança vê desenhos na televisão. Sujeito da oração do verbo crer é o ele, sujeito da oração do verbo ler é o estudante e o sujeito da oração do verbo ver é a criança. Aqui dá para fazer aquela pergunta, né? Quem crê em Deus, quem lê com atenção, quem vê desenhos na televisão, e a essa pergunta o verbo responde, que é o ele, o estudante e o criança ali. Bom, verbo crer, conjugado na terceira pessoa do singular, do presente indicativo, ele recebe esse acento circunflexo aí. Se ele tivesse no plural, esses três verbos, tá? E os seus derivados também, qualquer derivado. Nós vamos duplicar a vogal e antes do novo acordo ortográfico, que foi promulgado lá no dia 1º de janeiro de 2009, que ele entrou em vigor, ele teve um período de adaptação aí que durou, o período inteiro de adaptação durou até o 31 de dezembro, isso novo acordo, tá, gente? De 2015. Esse período aqui é o chamado, grosso modo, chamado de vacatio legis, né, que é o período de adaptação da lei na sociedade. Esse foi o período inteiro. Ele teve até 31, né, de dezembro de 2012, mas aí os caras resolveram lá aumentar para 2015. Esse período de 2009 a 2015 foi o período de adaptação da lei na sociedade aí, né? Então, antes desse período aí, ou dentro desse período, poderia colocar até o acento circunflexo, que aceitaria, sem problema nenhum. Só que a partir do dia 1º de janeiro de 2016, não se usa mais o acento. Então, as expressões, as palavras com a duplicidade de vogais, no caso aqui nós estamos falando de verbos, né? Com a duplicidade de vogal E, formando hiato, né? Forma hiato porque quando você separa o verbo, ó, o que acontece aqui, ó. Creem, tá vendo aqui? Então forma um hiato, né? Vai uma vogal para cada lado. No ler e no ver é a mesma coisa. Não existe mais o acento circunflexo nesse tipo de verbo. E vai acontecer também para os derivados. Olha o verbo dar conjugado no singular, futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo é uma indicação que algo que não aconteceu, eu não sei se vai acontecer, porque subjuntivo é hipótese, né? Dúvida, incerteza. Espero que dê tudo certo, ou espero que tudo dê certo para você, torço para que ele dê certo no atual emprego. O verbo dar está conjugado no futuro e ele está na terceira pessoa do singular, né? Se nós trocarmos aqui para a terceira pessoa do plural, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o verbo ler, por exemplo. Vai haver a duplicidade da vogal, né, da vogal E, e ele vai perder o acento, ele perdeu o acento circunflexo. Então isso tem a ver com concordância também. Uma concordância específica, com verbos específicos aí. E aí nós temos o crer, o ler e o ver, alguns derivados desses verbos, né? Então, o que são os derivados aqui? Ó? O derivado é um verbo que nasce de um verbo primitivo. Então, por exemplo, descrer é um verbo que nasceu do verbo crer. Então, o povo descrer, ele vai ter exatamente a mesma situação que se fosse o verbo crer. Aqui, ó, o povo descrer, o povo crê. A mesma coisa o reler, que é derivado do verbo ler, teria a mesma conjugação e a mesma concordância do verbo ler. O colunista lê seus artigos, o colunista relê. Mesma coisa. Se fosse o rever, né, que é derivado do verbo ver, também a mesma coisa. O matemático vê seus cálculos, ou o matemático revê seus cálculos. Segue o mesmo padrão aí. Alguns derivados dos verbos crer, ler e ver, se eles fossem conjugados na terceira pessoa do plural presente, né, presente indicativo, algo que ocorre agora, mesma coisa se fosse o verbo primitivo. As pessoas descreem de tudo
Os colunistas releem e os matemáticos releem. Segue o mesmo padrão de exigência de grafia e de concordância dos seus verbos primitivos. Por exemplo, se eu tirar aqui, ó, o verbo primitivo crer, né, o verbo primitivo ler e o verbo primitivo ver aqui, ó. Então, mesmo padrão aí. O que vai acontecer com os verbos ter e vir? Também lá, conjugados na terceira pessoa do singular do presente indicativo e conjugado na terceira pessoa do plural do presente indicativo. Vou trazer os dois aqui, singular e plural. O garoto tem apenas 20 anos, o garoto vem sempre nesta praça. O verbo não recebe acentuação, porque o sujeito, o núcleo do sujeito está no singular, tanto o verbo ter quanto o verbo vir. Então, se ele estiver no plural, ele vai receber o acento circunflexo, não confundir com os outros verbos, viu, pessoal? Que aqui não teve alteração nenhuma em relação à nova ortografia, tá? A alteração da nova ortografia, ela está presente naquela situação da duplicidade das vogais que nós vimos anteriormente, tá? Então, cuidado para não confundir aí. Os garotos têm... O som é igual, né? Se você pronunciar aqui, ó, o garoto tem ou o garoto vem, é a mesma coisa aqui. Os garotos têm, os garotos vêm. A pronúncia é a mesma. O que vai mudar é o acento. Tá? Presente indicativo. Então, se o examinador for perguntar alguma coisa em relação à concordância usando esses verbos, eles vão usar no presente, né? Não tem como usar diferente aí, senão não tem como você fazer. Ele não tem como fazer uma questão como essa, que só interessa, por exemplo, ó, derivados. Dos verbos ter e vir conjugados na terceira pessoa do singular presente indicativo, a mesma coisa, ó. O tribunal retém alguns documentos do processo. Olha o que acontece nesses verbos derivados ter e vir. Quando eles são conjugados na terceira pessoa do singular, eles recebem já o acento agudo. Tá vendo? Diferente dos verbos ter e vir na terceira pessoa do singular do presente indicativo, eles não têm acento nenhum. Vamos voltar aqui só para relembrar. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Não tem acento nenhum. Mas no singular, terceira pessoa do singular, o presente indicativo. Agora, se forem os derivados, ele já recebe o acento agudo. E se ele tiver no plural, ó, no plural, e a mesma coisa acontece com o verbo derivado do verbo vir, né? Ó. O vinho provém, ele advém e o advogado intervém. A mesma coisa, o acento vai ser agudo no singular. Se ele tiver no plural, aí ele vai ser igual também ao seu primitivo, que é o verbo ter conjugado na terceira pessoa do plural. Então, o verbo ter, por exemplo, conjugado na terceira pessoa do plural, presente indicativo, tira aqui, ó. Olha lá, ele fica assim, né? Olha lá, aqui também, ó. Os policiais têm, os livros contêm. Tudo bem? Então, ó, terceira pessoa do plural, certo? Ele fica igual aos derivados aqui do verbo ter, no plural, olha lá, com acento circunflexo, e também do verbo vir, olha lá, os vinhos provêm, eles advêm e os advogados intervêm. Tranquilo, tá? Verbo por e derivados, conjugados na terceira pessoa do singular ou do plural, vamos fazer os dois aqui, ó, o aluno põe os livros no armário. Esse tem que tomar cuidado, gente, cai bastante também, viu? Esse cai bastante em prova. Quem põe os livros no armário? O aluno. E quem põe os livros no armário? Os alunos. Terceira pessoa do singular é sem a letrinha M no final, hein? Conjugada no presente indicativo. Terceira pessoa do plural é com essa letrinha M aí e o tio continua. Só a título de conhecimento, o tio não é acento, ele é um som anasalado, tá? Então não há que se falar em acento aí no tio. Alguns verbos derivados do verbo por conjugados na terceira pessoa do singular do presente e do indicativo. Olha lá, mesma coisa, gente. Ele vai seguir a mesma regra dos primitivos, quer ver? Ó, a mesma coisa, ó. Olha lá, ó. Olha lá, põe, tá vendo? A mesma coisa do primitivo dele, que é o verbo por. E no plural também, mesma coisa lá. No plural, ele tem acento, mantém, né, o tio, né, que é um som anasalado, é um sinal de som anasalado, e acrescenta a letra M ali, ó. Beleza? Tranquilo, né? Concordância com o sujeito coletivo formado pelas expressões. Essa é outra coisa que cai bastante que eu quero comentar com vocês, ó.
Parte D, metade D, a maioria D, grande parte D, a maior parte D, grande número D, grande quantidade D. O que acontece aqui, ó? Facultativa flexão. A maioria das pessoas se sentem mais seguras agora, ou a maioria das pessoas se sente mais segura agora. Grande parte dos convidados já chegaram ou já chegou. Sujeito coletivo ou sujeito chamado partitivo também, né, pode ser. Ele é formado por essas expressões ligado pela preposição de a um outro elemento, um substantivo no plural. Então aqui, ó, vamos pegar a maioria de que serve como exemplo para as outras. Tá? Aqui, ó, para aqui, ó. Então eu tenho a primeira parte desse sujeito coletivo no singular, a segunda no plural ligado pela preposição de. Essa é a característica do sujeito coletivo. E outra coisa, ó, eu não sei, não dá para mensurar, não dá para quantificar. O que é a maioria das pessoas? É 30, 40, 50, é 1000, né? Não dá para saber aí. Então, facultativo, hein? Tanto plural quanto singular. Vou aproveitar aqui e já emendar as questões para vocês aqui, porque nós já falamos do assunto e concordância, já fica melhor aqui para nós. Olha lá. A substituição da forma verbal desenvolveram por desenvolveu manteria a correção gramatical do período? Quer fazer aquele esquema? Dá uma pausa no seu vídeo. Dá uma paradinha no seu vídeo que eu vou comentar aqui a resposta e comentar a questão. Vamos lá? Sim. Banca examinadora está dizendo que sim. Tá bom. A substituição da forma verbal desenvolveram por desenvolveu manteria a correção? Vamos ver por quê? Olha lá, ó. Menos de 1/3 das companhias. 1/3 das companhias desenvolveram. A gente tem aqui o chamado sujeito partitivo. Né? O chamado sujeito partitivo. Menos de 1/3, olha lá, menos de 1/3 das companhias. 1/3 das companhias. Primeira parte aqui, ó, 1/3, singular. Ligado pela preposição de a um substantivo no plural. E não dá para quantificar, né? Eu não sei o que é 1/3 aqui nesse caso, mas não dá para saber. Sujeito partitivo ou sujeito coletivo, tanto faz o verbo concordar. Como está na frase, concordando aqui desenvolveram com a segunda parte do sujeito coletivo, ou trocando desenvolveu, colocando desenvolveu aqui para concordar com a primeira parte do sujeito coletivo. Tá? Então, tanto faz. Sujeito coletivo ou partitivo, tá, gente? Tanto faz aí. Vamos ver a próxima, olha lá. Olha o verbo ter aparecendo ali, ó. A forma verbal tem, concorda com o termo muito segurados do INSS, vamos ver? Pausa o seu vídeo, tenta responder a questão. Vou voltar com a resposta aqui já, tá? Olha, a banca está dizendo que sim, vamos ver? Bom, para saber se realmente isso aqui é uma informação correta, eu tenho que perguntar para esse verbo, ó. Quem tem que recorrer ao Poder Judiciário para conseguir o benefício? Eu vou desde o começo, ó. Pela criação da Defensoria Pública da União, que atende muitos segurados do INSS que tem. Bom, quem tem que fazer isso então são muitos segurados do INSS. Aqui a gente não tem o chamado sujeito coletivo, não. Aqui a gente tem um sujeito que tem muitos segurados, aqui, ó, que é o núcleo do sujeito. Tá? E esse núcleo está no plural. Se aqui fosse um núcleo no singular, se fosse um segurado só, se fosse assim, ó, o segurado. Aí esse verbo estaria dessa forma aqui, tá, gente? Mas, realmente, o núcleo do sujeito é muitos segurados, então ele vai concordar com muitos segurados aqui. Então, de fato, correto aí. Vamos ver a próxima? Olha o verbo haver aí, ó. A forma verbal A poderia ser substituída por fazem sem prejuízo da correção gramatical do período? Para o vídeo, dá uma pausa, tenta responder aí. Tudo bem? Vamos lá? Não.
Não, está negativa, a forma verbal poderia ser substituída por fazem. Não, sabe por quê, gente? Ó, o que acontece aqui? Ó? O verbo haver foi empregado no sentido de tempo, ó, 2 semestres. E eu posso trocar pelo verbo fazer, só que ao trocar ele tem que ficar no singular também, porque tanto o haver quanto o fazer no sentido de tempo, terceira pessoa do singular. Então o correto aqui, para não errar a questão, seria isso aqui, ó. Tira isso e põe assim, ó. Se fizesse isso, aí ela não estaria errada, ela estaria certa. Então, faz 2 semestres. Verbo haver e verbo fazer no sentido de tempo, terceira pessoa do singular. Olha a próxima aí. Se a expressão uma visão revolucionária fosse substituída por ideias revolucionárias, seria necessário alterar a forma verbal trata-se para tratam-se para se manter a correção gramatical do texto? Pausou o vídeo? Pausa o vídeo, tenta responder. Ó, vou voltar aqui. Ó. Pessoal, aqui é o seguinte, você não precisa ler nada. Né? Não precisa ler texto nenhum. Por que não? Porque basta você olhar o verbo tratar. Ó, o verbo tratar aqui é um verbo transitivo indireto. Trata-se de alguma coisa. Então ele é um VTD, vou por aqui, ó. Aliás, VTI, né? Um verbo transitivo indireto e o objeto indireto dele está aqui, a preposição. Deixa eu consertar aqui, ó. A preposição dele aqui, ó. E esse C é o tal do índice de indeterminação do sujeito, o que vai obrigar o sujeito, né, o que vai obrigar o verbo, que é o verbo tratar, a ficar no sing, no singular. Então, todo verbo transitivo indireto acompanhado de um pronome, de uma palavra se, que vai exercer a função de índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ficar no singular. Então, esse tratam-se de aqui, ó, não existe, tá, gente? Então, não precisava nem ler o texto, era só ler. Só identificar o verbo e o pronome se. Opa, voltar aqui um pouquinho. Certo? Ó, por quê? Todo verbo transitivo indireto, foi errado lá. Todo verbo transitivo indireto que tiver acompanhado de uma palavra se, nós vamos ter um índice de determinação do sujeito, você vai olhar para esse verbo aqui, e ele vai ter que estar no singular. Legal? Além disso, a palavra ser também com os verbos intransitivos e com os verbos de ligação, também vai exercer a mesma situação. Vai ser um índice de determinação do sujeito e o verbo aqui vai ter que ficar no singular também. Tá? Então, resumindo é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, não tinha na questão aqui, mas eu vou acrescentar para vocês aqui, ó. Se o verbo é transitivo indireto, né? Ou um verbo é intransitivo, não tem complemento. Ou ele é um verbo de ligação, que ele liga o sujeito ao seu predicativo. Se ele tiver acompanhado de uma palavra se, que vai exercer a função de índice de determinação do sujeito, esse verbo tem que ficar no singular. Tá? Por isso que tem a ver com concordância. Então, na verdade, para você reconhecer se o verbo é transitivo ou indireto, se o verbo é intransitivo ou de ligação, você tem que ir até a matéria de regência, não tem jeito. Então está tudo interligado aqui. Maravilha? Fechamos então? Então, ó, todas as questões aí envolvendo, aliás, todos os assuntos envolvendo essas questões são mais polêmicas, aquelas questões que mais caem em prova de concurso, nós mencionamos aqui durante esse nosso curso. Tá? Específico aí para determinados cargos, aliás, para determinados concursos que caem mais esses assuntos aqui. Então, a parte de regência, de concordância, de ortografia, a parte de uso dos pronomes oblíquos átonos, as conjunções, tem a ver com sentido, né? Significação das palavras, nós comentamos com vocês aqui. Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção de todos. Tamo junto, qualquer coisa, segue a gente aqui na Nova, né, as nossas redes sociais. Sempre estaremos aí com dicas, respondendo questões para vocês e também os nossos cursos aqui. Beleza, gente? Obrigado pela atenção, abraços, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Valeu!